Então a Bíblia, ela chama para si a responsabilidade, declarando, né, a sua inspiração divina. A Bíblia é um livro inspirado por Deus. Como nós já vimos aqui, né, toda a Escritura é divinamente inspirada. Ok? Também Mateus 4 diz que toda palavra sai da boca de Deus. O homem não vai viver só de pão, né, não vai viver só de comida, mas ele vai viver de toda a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é alimento para a nossa vida espiritual. Por isso nós temos que ler a Bíblia todos os dias, para manutenção. O alimento não serve para manutenção do corpo, sim ou não? Você come porque você sente fome. E mesmo quando a gente não sente fome, a gente sabe que precisa se alimentar, porque através do alimento vem as substâncias que são necessárias para a construção das células, dos tecidos, não é isso? Nós precisamos de proteína, carboidrato, vitaminas, sais minerais, enfim, nós somos uma composição de elementos químicos que se encontram nos alimentos. Então nós comemos o alimento é transformado dentro de nós e, ou melhor, o organismo absorve, né, o alimento no processo digestivo, tem as enzimas, tem todo o processo químico, né? Então, com a palavra de Deus, não é diferente. Nós comemos, né, ao ler a palavra, ao estudar a palavra de Deus, nós alimentamos a nossa alma, o nosso espírito. E dentro de nós, o Espírito Santo vai fazer esse processo de construção da nossa estrutura espiritual. Então, uma pessoa que não ora, uma pessoa que não lê a palavra de Deus, essa pessoa não terá o material necessário para que o Espírito Santo gere dentro dela o novo homem, né, interior, que Paulo fala, o homem interior, né, o novo homem. Jesus fala a Nicodemos que é necessário nascer de novo. Mas é o que eu digo, ou melhor, o que a Bíblia diz. Nós aceitamos a Jesus pela fé. Essa fé, irmãos, ela produz em nós resultados imediatos. Quando eu creio em Jesus, imediatamente sou perdoado dos meus pecados, imediatamente, né, acontece a aplicação da justiça de Cristo sobre a minha vida. Agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas a partir desse momento você passa a caminhar, dando passos na sua vida espiritual. E à medida que você vai caminhando, existe uma sequência de acontecimentos ou de ações que vão fortificar a ideia, fortalecer a ideia de uma mudança, de um novo nascimento. Então, a partir daí, segue esse processo da santificação, que é um processo progressivo e para a vida toda, até que Cristo volte. Nós estamos, dia após dia, momento após momento, vivendo um processo de santificação, de mudança de hábito, né? Nós temos que produzir frutos de arrependimento. É o que João Batista disse àquelas pessoas religiosas que iam até ele para serem batizados. Se vocês não produzirem frutos de arrependimento, não adianta batizar nas águas. E ele até usa palavras fortes, né? Raça de livros, quem nos induziu a fugir da ira vindoura, produzir antes frutos de arrependimento. Então, o cristão ele é salvo mediante a fé em Jesus. A aplicação da justiça de Cristo sobre a vida desse novo convertido, ela é imediata, porém exige aí o dia depois do outro, né? Um passo após o outro. Acontece e está acontecendo nesse momento o processo da nossa caminhada com Cristo, né? E aí se exige a santificação. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Mas para que haja santificação,
para que haja a operação do Espírito Santo, mudando o nosso homem interior, é preciso que nós tenhamos o elemento necessário para que aconteça essa mudança, que é a palavra de Deus. Por isso o apóstolo Pedro diz, sendo gerados pela palavra. Por quê? Nós nos alimentamos e então geramos saúde para o nosso corpo, alimentos nutritivos. Por isso a gente não pode comer qualquer coisa. Há muito cristão se alimentando de outras coisas que não são a palavra de Deus. Por isso há um enfraquecimento espiritual. Por isso a pessoa se sente triste. Às vezes até a pessoa está dentro da igreja, mas ela está em depressão. Por quê? Porque há alguma coisa que não está certa, que não está correta no seu procedimento diário de vida com Deus. Porque se o Espírito de Deus habita no meu coração, se eu sou cheio da palavra de Deus, irmãos, é impossível que eu sofra de depressão. O Espírito de Deus, a palavra de Deus em mim, ela cura. Por isso a Bíblia diz, e eu pretendo falar algo disso hoje à noite, se o Senhor permitir. A palavra de Deus diz a Josué, não cesse de falar, não cesse de pronunciar as palavras desse livro. Às vezes nós não usamos a palavra de Deus no nosso dia a dia. E a palavra de Deus é uma arma espiritual, é a espada do Espírito Santo, mas é também alimento para a nossa alma. Então eu não posso conceber vida espiritual sem um contato com a palavra de Deus. A verdade libera? Com certeza. Mas se eu não tenho conhecimento da verdade, como essa verdade vai me libertar? Já parou para pensar nisso? A verdade libera. É verdadeira ou falsa essa sentença? Verdadeira, a verdade liberta. Mas se eu não tiver o conhecimento da verdade, essa verdade vai me libertar? Se eu não a conheço? Não, não vai. Então, por isso Jesus falou, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, tudo começa, ou tudo depende, de um conhecimento da verdade. Só conhecer resolve? Não, mas é o início. Eu vou colocar aqui, vou chegar esse quadro mais para cá. Olha só. É como uma escada, né? Eu tenho vários degraus para chegar aqui. Aqui está a nossa casa, né? Desenhar aqui, eu sou meio desenhista. Perfeição, né? Então, eu tenho que chegar aqui. Primeiro degrau, segundo degrau, terceiro degrau, quarto degrau. Eu tenho um processo para chegar ali. Só o conhecimento da verdade vai me libertar? Não, mas sem ele eu não chego no segundo. É simples. Esse conhecimento é um conhecimento que ele gera um. O conhecimento da verdade gera libertação. Até para você crescer, né? Sim. Agora, eu sou um cristão que não leio a Bíblia. Eu não oro. Eu não leio a palavra de Deus. Como que eu vou evoluir ou prosseguir nesse processo? Se eu não piso nem o primeiro degrau eu quero pisar. Deus quer salvar? Sim, Deus quer salvar. Mas a ação de Deus nas nossas vidas, ela é cooperativa, ela é um relacionamento, ela é sinérgica. Se eu não coopero, se eu não estou nem aí, então, como Deus vai me salvar? É como se eu tivesse procurado, alguém chegasse em cima e disse assim, me dá a sua mão, e eu simplesmente, não quero dar a mão. É muito trabalho estender o braço. A pessoa vai morrer ali. Por exemplo, da multidão. A gente vê que a multidão. Me ajuda alguém, me ajuda aqui com o microfone. Para poder.
Sim, claro. A gente observa, a multidão estava sempre com Jesus. Só que eles não conseguiam crescer espiritualmente. Você vê que Jesus até falava por parábolas. Eles estavam juntos com o mestre, eles ensinavam, mas eles não conseguiam desenvolver um crescimento espiritual. A multidão. Então, tipo assim, então há um segredo aí. Aí Jesus fala assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então nem todo mundo tem ouvidos para ouvir. A Bíblia diz assim: a fé vem pelo ouvir, e esse ouvir vem pela palavra de Deus. Agora, é um processo de criação de uma nova natureza que consegue ouvir. A primeira natureza, adâmica, ela não consegue compreender as coisas de Deus. Não é isso que Paulo fala lá? O homem natural não consegue compreender as coisas espirituais, porque para ele as coisas espirituais são loucura. Mas o espiritual, ele discerne. Espiritual aí, Paulo fala, o homem espiritual, né, é o pneumático, é o homem espiritual, ou seja, não é o homem carnal que nasceu de forma natural, é um homem novo, um homem espiritual. Então, tudo começa do novo nascimento. É aquilo que a gente está falando aqui. A pessoa crê em Jesus, ele recebe a graça, ele recebe a justiça de Cristo, mas ele precisa manter essa salvação. Operai a vossa salvação, né? Aquele que perseverar até o fim. Então há uma continuidade, e esse processo de continuidade é a santificação. Eu preciso me santificar a cada dia, e para que haja uma ação da santificação é necessária a presença e operação do Espírito Santo. Entenda, Deus está em todo lugar, mas ele não se manifesta da mesma forma em todo lugar. Por exemplo, Deus está no inferno, sim, mas ele não se manifesta lá como se manifesta aqui, né? Então, o que acontece? Muitas pessoas, Deus está em todo lugar, está, mas para uns ele se revela, para uns ele se manifesta, e para outros não. Por quê? Porque uns respondem positivamente à ação do Espírito, outros não. A Bíblia é clara, ela diz, quando ouvires a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. Então eu preciso corresponder de forma positiva à ação, à voz do Espírito. Se eu respondo, ou se eu correspondo, ou se eu não correspondo, ou se eu digo não, ou se eu entristeço o Espírito Santo, a Bíblia fala até de extinguir o Espírito Santo. A pessoa ela simplesmente determinou no coração mal. Nada vai tirar ela daquele caminho de maldade, de perversidade. Ela decidiu, assim como Daniel assentou no coração não se contaminar, há pessoas que assentaram no coração se contaminar. E com essas pessoas o Espírito Santo não vai lidar. Se a pessoa está determinada ao mal, irmão, ela não vai dar ouvidos a ninguém, nem a voz do Espírito. Há pessoas que não dão ouvidos. A gente, nessa experiência, estava lendo a palavra, quando fala de Júlio, fala que o Senhor, por causa da maldade, então chama a atenção a maldade dos homens, e Deus diz assim: eu não vou contender mais com o homem, então eu vou destruir toda a terra. Ele chamou Noé para que ele fizesse uma arca. Então, eu estava nessa questão da maldade, estava fazendo um estudo profundo sobre isso. Deus, ele não pode coabitar com o mal. Toda vez que você corresponde, e eu me aprofundei nisso aí, eu senti uma vergonha da minha natureza pecaminosa. Eu estava falando com o Espírito Santo, eu comecei a chorar, porque eu falei: Senhor, isso está dentro de mim. Então, toda vez que você fala de alguém... Só uma correção, isso não está dentro, isso isso. Então, isso faz parte de mim, somos nós. Então, eu estava vendo essa questão da maldade, do mal, quando você paga o mal com o mal. Então, eu estava dizendo o seguinte: Deus, ele sempre riscou, ele não ama tudo aquilo que é mal, tudo aquilo que é maldade. Então, quando você se comporta, você paga o mal com o mal. Quando você fala de alguém, você está promovendo o mal. Então, tipo assim, quando você promove o mal com o seu comportamento, às vezes,
aparentemente, você se acha até no direito. Vamos supor, uma pessoa que inferiu, ela fez algo contra mim, eu não gostei. Eu fiquei muito aborrecido com essa pessoa. No momento, eu me acho no direito de devolver a mesma moeda, porque, poxa, fulano foi injusto. Eu entendi pela palavra o seguinte: toda vez que eu me comporto dessa forma, aparentemente, eu tenho o direito de devolver a mesma moeda, de fazer a mesma coisa. Mas quando eu me comporto dessa forma, eu contribuo para o mal. Quando eu promovo o mal também no meu comportamento, eu sou abominável diante do Senhor. Sim. Então não tem como ter um relacionamento se eu abrigar isso no meu coração. Então esse entendimento, que quando Deus fala assim, eu não vou contender, porque o homem ele é a maldade de Deus, ele sabia da natureza pecaminosa do homem. Então, Processo de santificação é justamente separação. Ah, mas eu sou o mal. Sim, você é o mal. Então o que precisa? De um novo você, que não seja esse mal. Tem que agir, tem que existir uma nova criação de Deus dentro da gente. Por isso que Jesus falou: se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Por quê? Porque você é o mal. Você não está com o mal dentro de você. Você é o mal. Por exemplo, no período do milênio, Satanás será preso por 1000 anos. As pessoas agirão de forma perversa. O pastor Gesiel Gomes, ele diz que Deus vai prender Satanás com a finalidade de provar ao homem que o mal não é o diabo, o mal é a pessoa mesmo, é o ser humano mesmo. Então, mesmo com Satanás preso, o homem pecaria. O homem não peca porque é o diabo, o homem peca porque ele é o mal agora, ele já. Entende? Então o que acontece? Nós precisamos ter uma experiência com Deus do novo nascimento. Na última semana desse mês de maio, a última semana do mês que vem já é amanhã, né? A última semana desse mês, praticamente, de maio, nós teremos aqui uma conferência sobre o novo nascimento. Está aqui com os pastores, né, trazendo aí estudos da palavra de Deus a respeito do novo nascimento. Então, por quê? Porque o novo nascimento é aquilo que é um assunto, irmão, que a gente mais tinha que se preocupar. Eu nasci de novo. O Espírito de Deus habita em mim. Porque isso é a nossa salvação. Então, o assunto que mais o cristão deveria se preocupar, o novo nascimento. Porque se ele nasceu de novo, está tudo certo. Quem salva não é as nossas grandes habilidades humanas, nossa grande inteligência ou a nossa grande capacidade. Não, nós somos salvos pela graça de Deus, e essa graça traz consigo um poder. Essa graça abriu um caminho que estava fechado por causa do pecado. Essa graça trouxe para nós o quê? O Espírito, a palavra. Então nós temos vida mediante a graça de Deus. Nós temos vida mediante essa possibilidade que existe pelo sangue de Jesus, que abriu esse caminho, porque antes esse caminho não existia. O que nós estamos falando é que a palavra de Deus é imprescindível para a nossa salvação. Ela é aqui o primeiro passo. Se eu não ler a Bíblia, se eu não alimentar meu espírito, se eu não alimentar meu homem espiritual, é impossível que eu seja salvo. Eu preciso me alimentar. Nem só de pão viverá o homem, mas ele viverá da palavra de Deus. Então, se eu não busco, se eu não tenho comunhão com a palavra de Deus, eu não vivo, eu não tenho vida em Deus. A vida é produzida em nós mediante a palavra. Então, toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Então, se eu não estudar a palavra de Deus, se eu não buscar o conhecimento da palavra de Deus, como ela vai ser proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir? Não vai. É o que nós estamos falando. A verdade liberta? Sim, ela liberta. Mas se eu não tenho conhecimento da verdade, eu não conheço a verdade, como ela vai me libertar? Não tem como, é impossível. Então,
básico, o mínimo que o cristão tem que fazer é buscar o conhecimento de Deus. E esse conhecimento, irmão, não pode ser um conhecimento teórico apenas. É um conhecimento teórico? A princípio, tem que ser. Todo conhecimento ele começa pela teoria. Agora, existe um conhecimento prático que é aplicar a palavra, ou aplicar o conhecimento à minha vida. Por exemplo, o tomate é uma fruta, sim ou não? Sim, tomate é uma fruta. Então, o conhecimento me leva a entender que o tomate é um fruto, uma fruta. Mas a sabedoria, que é a aplicação do conhecimento, impede que eu coloque o tomate, por exemplo, na salada de fruta. Eu não vou colocar tomate na salada de fruta, porque eu conheço que o tomate é uma fruta. Mas quando eu vou aplicar o conhecimento, e é um conhecimento experimental, alguém lá atrás já deve ter tentado comer o tomate na salada de fruta, não sei. Mas eu tenho um conhecimento que agora não é só o conhecimento, ele é sabedoria, porque a sabedoria é aplicar o conhecimento. Eu tenho conhecimento, beleza. Você tem um conhecimento, beleza. O que você vai fazer com esse conhecimento? Tem gente que faz 4, 5 anos de faculdade, pega o diploma, guarda no armário. O que adiantou tanto conhecimento? Nada. Por quê? Porque ele não está aplicando, ele não está utilizando esse conhecimento. Tem coisas que você só vai aprender praticando. E a palavra de Deus tem processos. Qual o processo, pastor? Eu preciso conhecer teoricamente. Eu preciso. Para isso que está aqui. Eu preciso conhecer teoricamente. Mas agora eu preciso começar a aplicar esse conhecimento na prática do dia a dia, na minha vida. E então eu vou ter uma sabedoria da prática. Entende? Mas como eu vou ter um conhecimento prático se eu não tenho conhecimento teórico? Eu preciso de conhecimento teórico, é importante. Eu preciso conhecer, eu preciso saber. Mas se eu não aplico esse conhecimento, ele não me serve de nada. Não, pastor, responder a pergunta que eu ia fazer. Por que muitas pessoas... Peraí, pastor, tem que falar no microfone. O senhor já até, no caso, respondeu aí. Por que muitas pessoas lêem, entendem... Muitas pessoas leem, entendem e não praticam. Os doutores da lei, na época de Jesus, estudavam as escrituras exaustivamente. Qual a sua profissão? Da Bíblia. Era eles. Só que eles já aplicavam a vida deles. Mentiam, roubavam, faziam falcatrua, viviam na parte do pecado, iludiam, enganavam. Como que a palavra de Deus vai ter efeito na minha vida se eu só conheço ela na minha cabeça, mas na hora de aplicar eu não aplico? Não tem como. Não tem como. Ser evangélico, você vê que eles fazem muita verdade, eles mesmo estudam a Bíblia. Então, das três coisas. Então, a mais difícil, no caso, é praticar. A mais importante, não sei se é a mais importante. A mais difícil é praticar. É praticar, porque você lê, você entende, compreende, mas não se pratica. Então, praticar é mais difícil. Perdoar alguém que te magoou é mais difícil de saber que você tem que perdoar, com certeza. Então essa prática é uma guerra. Essa prática é uma guerra por causa da nossa natureza, que é perversa. Então, é o que Jesus falou: o espírito vai lutar contra a carne vai lutar contra o espírito. É uma luta constante. Não para. Vou dormir agora um pouquinho de paz. Guerra constante, toda hora você quer fazer, a pessoa fala alguma coisa. Por exemplo, hoje na aula de língua portuguesa, alguém ligou para o pastor Marcos, já se levantou ali, ficou chateado, poxa, falando do meu time, faz. Aí, é uma luta dentro dele para poder perdoar agora o flamenguista que falou que está lá atrás, indo lá. Então, há uma constante, entendeu? Claro que é uma brincadeira, né? Não tem problema. Mas tem gente que, se você for nesses jogos de futebol aí, quando a gente fica vendo, torcida organizada brigou com outra torcida organizada. Quer dizer, é uma briga carnal, né? Sentimento carnal, só já vai determinada já para o mal, já fazer maldade. Enfim, nós temos a palavra de Deus, que é
E se eu conheço e não pratico, também qual é o conhecimento, qual é o valor? Jesus falou assim, ó, aquele que ouve as minhas palavras e coloca em prática, ou seja, que pratica, ele é igual ao homem que construiu sua casa sobre, que não pratica, construiu a casa sobre areia. Mas aquele que pratica, ele é igual àquele que construiu a casa sobre a rocha. Qual a diferença da casa construída sobre a rocha e da casa construída sobre um terreno arenoso? A que é construída sobre a rocha, ela é firme. Pode vir os ventos, a tempestade, o furacão, ela fica firme. Ela está firme na rocha. Mas aquela que está sobre a areia, se bater um vento muito forte, a chuva, né, vai toda aquela erosão da chuva ali, né, corroendo o terreno e tal, daqui a pouco a casa vai cair. E vai ser grande a queda dessa casa. Então a gente precisa começar a pensar em que nível desse processo, né, nós poderíamos aqui colocar, ó, teoria, né? Teoria, aí aqui palavra, né? Prática. Porque eu preciso ter a prática. Mas eu não posso ter a prática se eu não tenho a teoria. Então, a teoria é importante? Com certeza. Mas a prática também é importante. E se eu não tenho a prática, não adianta o conhecimento teórico. Então é um processo. O que é um processo? São várias ações que tem que acontecer para completar esse processo. Senão o processo não fica completo e você não consegue alcançar o benefício ou o proveito. Que proveito vai ter? Nenhum. Tá bom? Então, a declaração bíblica de inspiração. A Bíblia chama para si, né, a inspiração bíblica. A Bíblia é a palavra de Deus. Nós estamos falando isso tudo para nós entendermos que ela é importante teoricamente e ela é importante na prática. É importante praticar, mas ela é inspirada, toda ela, pelo Espírito Santo e proveitosa para nos corrigir, para nos redarguir, para nos ensinar, né? Para nos instruir em justiça. Por quê? Porque nós somos maus. Volta lá. Cochilou no dele. Volta aí, por favor. Ó, Deus. Então a palavra de Deus, ela é essencial para a nossa vida espiritual. Sem ela, é por isso que os pastores estão sempre dizendo: tem que estudar a Bíblia, tem que ler a Bíblia, tem que ter conhecimento bíblico, tem que vir para a escola bíblica dominical, tem que participar do culto de doutrina, tem que estudar, tem que ler, tem que criar o hábito. Tudo isso por quê? Porque sem o conhecimento, irmão, teórico da Bíblia, não há o prático e não há salvação. Então, o testemunho, eu fiquei impactada. Uma pastora, ela falou que ela tem imagem do pai dela, um grande homem de Deus que vivia a palavra. Ela falou que um dia ele chegou da igreja e falou alguma coisa e a mãe dela se sentiu ofendida por ele. Então ela pegou a Bíblia e começou a bater nele com a Bíblia. Começou a dar na cara dele com a Bíblia na mão. E ele falou assim, ele olhou para ela e falou assim, esqueci o nome, eu estou em paz. Eu estou me sentindo uma paz tão grande. E ela agredindo ele. E ele falou assim, eu estou em paz, eu vou para um lugar onde Deus preparou para mim. Ela falou assim, então você vai para esse lugar. Hoje você dorme aqui, amanhã você vai embora. Quando foi 3 horas da manhã, ela viu passar uma sombra. Aí ela acordou e chamando para o esposo. Olha só, tem gente dentro de casa. Quando ela foi ver, estava morto. E ele realmente foi para esse lugar que ele falou que ele vivia, que era de paz. Ela batendo nele com a Bíblia. Eu fiquei assim, impactada, porque Jesus realmente Deus levou ele. 3 horas da manhã, ela viu uma sombra, mãe. Imagina a cabeça dela, como é que ela deve ter ficado. Porque, tipo assim, ele falou assim, eu estou em paz. Na hora que ela estava surrando ele com a Bíblia, e falando, surrando, ela falou assim, ele falou, eu estou em paz. E eu vou para um lugar. Eu falei assim, tá, hoje você dorme aqui, eu sei que você tem para onde ir. Mas amanhã você junta suas coisas e você vai embora. 3 horas da manhã, ela vê uma sombra. Aí quando vai ver, ele está morto. Deus levou ele mesmo para um lugar onde ele falou que Amém. Gente, a gente
crê em Jesus e a nossa esperança é o céu, é a eternidade. Isso aqui é passageiro, irmão. Tem muita gente se iludindo com esse mundo aqui, achando que aqui é o máximo, aqui é tudo. Mas aqui é só uma passagem. Nós somos salvos por Jesus para irmos para esse lugar de paz, para estarmos com Cristo. Amém? Então, ao que nos parece, a Bíblia apresenta 6 elementos básicos que podem aparecer de forma declarada ou implícita. Né? A Bíblia tem origem divina, então ela é a palavra de Deus, ela é divinamente inspirada. Toda palavra que sai da boca de Deus. Os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo, é o texto que é entendido aqui todos os domingos, na segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21. Né? Pode passar o próximo slide. A Bíblia chegou até nós por meio de homens, tá? Hebreus 1 declara: havendo Deus antigamente falado, muitas vezes e de muitas maneiras, né? Então, pelos profetas, né? Pelos homens santos do Antigo Testamento e do Novo Testamento. O Senhor falou por meio desses homens, tá? O Espírito Santo inspirou homens santos de Deus, segundo Pedro 1:21. Davi disse muito bem: o Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra esteve em minha boca. Né? Então, quem está falando é Davi, mas quem está falando por meio de Davi? É como se ele fosse um instrumento, tá? Deus falou por meio de homens santos. Deus não falou por meio de qualquer homem. Homens santos significa homens separados por Deus para esse propósito de nos trazer a palavra de Deus. Pode passar. A inspiração trata do texto escrito das Escrituras, né? Das Sagradas Escrituras. Ela corresponde ao grafar, escritos dos profetas que são inspirados. Toda a Escritura é divinamente inspirada, proveitosa, como nós já lemos, né? Para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. A expressão está escrito, que Jesus usa lá na tentação do deserto, né? Revela que o ponto focal da autoridade divina diante do seu povo estava na sua palavra escrita. Então, o que a gente precisa entender? O ponto central, irmão, da revelação de Deus está na palavra escrita dele. Amém? A palavra escrita dele. É o ponto inicial. É a teoria. A teoria. A palavra está aqui. Ela pode me mudar? Sim ou não? Mas o que é preciso acontecer para que essa palavra que está escrita aqui nesse papel mude o meu coração aqui dentro? O que precisa fazer? O que precisa acontecer? Eu preciso ler. É um primeiro ponto, leitura. Segundo ponto, estudar para entender o sentido. Porque ler por ler, né? Eu já fiz isso. Eu li a Bíblia toda em um ano. 3 capítulos por dia, eu li aquela leitura dinâmica, né? Filho meu, não te esqueças da minha lei, o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e de paz. Não, quer dizer, é uma leitura que vai te trazer algum conhecimento, algum benefício? Com certeza. Toda leitura traz benefício. Você vai, né, assimilando, né? Você vai assimilando, vai se familiarizando com o texto, beleza. Só que grande parte das instruções que estão aqui, eu não vou conseguir assimilar, a não ser que eu pare um pouquinho e medite sobre essa palavra. Ok? Eu preciso meditar na palavra de Deus. Não é assim que diz lá o Salmo 1, versículo 2? Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Quando lá em Josué, né, a Bíblia diz assim: não se afaste da sua boca o livro dessa lei, é porque havia e há, né, uma forma de você estudar, que é balbuciar, falar para você ler para você mesmo, tá? Já viu a pessoa quando está assim pensando? Então você vai balbuciar. A palavra de Deus vai ser
o assunto que vai ocupar sua mente todo dia. E você vai se deparar, muitas das vezes, com aquele pensamento, aquela meditação com esse texto e tal, assim. Então, você vai estar constantemente falando, constantemente pensando, balbuciando a palavra. E nós temos que aprender, irmão, que a palavra de Deus ela tem que reger a nossa vida. Diante de circunstâncias, por exemplo, de guerra espiritual, eu tenho armas que Deus me deu. Uma delas é a palavra de Deus. Eu devo usar a palavra de Deus no meu dia a dia, falar a palavra de Deus em voz alta e expressar a palavra de Deus. Por quê? Porque a fé vem pela palavra de Deus. A nova criação de Deus na minha vida, ela é gerada e fortalecida aí. A manutenção dessa vida vem pela palavra de Deus. Porque se eu não tiver a palavra de Deus, eu posso simplesmente ser engolido pela avalanche das circunstâncias. E o desânimo, a tristeza, a astenia, eu não tenho força para nada, vai tomar conta da vida da gente. O que vai fortalecer a nossa fé? O que vai fortalecer o cristão no momento em que tudo está dando errado na vida dele? A palavra de Deus. Então eu tenho que tomar posse dessa arma. Isso é uma arma, irmão. Pastor, uma arma? Que isso? Não, é a espada do Espírito Santo. É a espada do Espírito, a palavra de Deus. Eu preciso usar no dia a dia, todo dia. Você está entendendo? Diga amém. Diante de uma enfermidade, por exemplo, irmão, eu vou buscar versículo de cura para a minha vida. Eu vou alimentar a minha alma. Por quê? Porque eu tenho, para receber a cura, eu tenho que ter fé. Qual é o material que produz a fé? Qual é o material? A palavra de Deus. Então eu vou me encher dessa palavra. Eu quero estar cheio de material para minha cura. Se eu não conheço os versículos de cabeça, eu vou buscar no Google, vou buscar numa chave bíblica, os versículos que falam sobre cura, eu vou ali meditar, falar, até que isso seja que eu tenho que orar, até que haja paz dentro do meu coração. Se alguma coisa está tirando minha paz, eu vou orar por esse assunto, até que esse assunto não me tire mais a paz, até que eu tenha paz, até que o Espírito testifique no meu espírito, está tudo bem. Entendeu? Eu preciso. E a mesma coisa a palavra de Deus. Eu ainda tenho dúvidas, então eu vou colocar a palavra de Deus e vou aplicar. Pastor, mas se não for, irmão, Deus vai falar contigo. O Espírito Santo vai te orientar. A Bíblia é a espada do Espírito Santo. A Bíblia é o alimento para a sua alma. A Bíblia, ela é o material que você precisa para ter fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem a palavra é impossível ter fé. Então, sem a palavra também é impossível agradar a Deus. Lembra da lógica? Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem a palavra não tenho fé. Então, logo, sem a palavra eu não agrado a Deus. É simples. Mas muita gente não entendeu isso ainda. E não lê a Bíblia. Continua a vida cristã sem ler a Bíblia, sem estudar, sem buscar a Deus. Nós precisamos. Tá? Ela é a escritura inspirada que é proveitosa para mim, para ensinar, para me redar a Bíblia, para me corrigir, para me instruir, em justiça. Tá bom? Então, quando Jesus fala, está escrito, ele está dizendo o seguinte: o ponto focal da nossa vida é o que está escrito. É a palavra escrita. Qual é o centro? Qual é o foco? A palavra escrita. Está escrito. Ele falou. Se prostrado me adorares, te darei tudo isso. Jesus, olha, está escrito. Somente ao Senhor teu Deus adorarás, somente a Ele darás culto. Acabou, irmão. Fechou, está escrito. Amém, gente? Transforma essas pedras em pães. Não. Nem só de pão terá homem. Mas toda a palavra sai da boca de Deus. Deuteronômio. Então, o nosso maior confronto aí, sobre essa palavra, com relação ao nosso vida. Porque às vezes eu até entendo, leio e pratico, e não, às vezes eu até leio e entendo e não pratico. Então essa questão de não praticar é eu não quero,
É com relação ao meu livre-arbítrio. Sempre será. Você sempre vai ter uma escolha. Você sempre terá uma escolha. Entende? Essa noite eu não estava bem, não dormi direito. Acordei com sono, eu tive escolha. Eu dormi, eu fui para cá. Nós sempre temos uma escolha. A gente sempre tem uma escolha. Nós temos aula de língua portuguesa aqui às 8 horas da manhã. É uma escolha. Eu tenho que acordar mais cedo, é mais difícil. Mas é uma escolha. Eu fui para aula de língua portuguesa. Aprendi sobre conjunções. Conjunções coordenativas. Eu aprendi sobre conjunções coordenativas. Enfim, a gente vai. Né? Mas é uma escolha. Cada um tem o direito, né, de fazer a sua escolha. Eu vou ler a Bíblia e vou alimentar minha alma, eu vou me tornar um homem espiritual, uma mulher espiritual, a partir de hoje, buscar Deus. Irmão, amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças, envolve uma escolha. Porque eu posso simplesmente ir na igreja e acabou. Mas eu posso desenvolver um relacionamento mais profundo com Deus, eu posso. Eu posso ir para a praia e ficar só na areia, ali, molhando da cintura para baixo, dar um mergulhinho no mar? Posso. Eu posso esforçar e nadar mais um pouquinho para o fundo e mergulhar, ou comprar um equipamento de mergulho. Eu posso. Vai gastar mais, vai ter muito mais despesa, vai ter muito mais esforço da sua parte, com certeza. Agora, é uma escolha. Agora, quem mergulha fundo vai ver coisas que você nunca vai ver na areia. Isso é diferente. Mas sempre será uma questão de escolha. Sempre. Deus criou a gente com livre-arbítrio. Deus criou a gente com uma livre escolha. Quem não for cheio do Espírito Santo não verá Deus. Concordo. Se você não for cheio do Espírito Santo, você não permanece de pé diante do pecado. Se você não for cheio do Espírito Santo, você não permanece em comunhão com Cristo. Você tem que ser cheio do Espírito Santo. Irmão, tem gente que pensa que ser cheio do Espírito Santo é para pastor e obreiro. Não, ser cheio do Espírito Santo é para todo cristão. Eu preciso ser cheio do Espírito Santo. O que é ser cheio do Espírito Santo? Ser cheio da palavra. É ser cheio de oração. Eu tenho que encher minha vida de palavra e oração. Então, vou ser cheio do Espírito Santo. Não fica preocupado com fulano que faz isso. Não, você se comprometa hoje em ser cheio da palavra e cheio de uma vida de oração. Então, todo o resto, será uma consequência. Você entendeu isso? Às vezes a gente está mais preocupado com o resultado do que com a causa. Eu não tenho que me preocupar se Deus me dá o dom tal. Não, eu tenho que me preocupar primeiro em ser cheio de Deus. Ser cheio do Espírito Santo é ser cheio de Deus. Agora, como que eu vou ser cheio de Deus se eu não dei nem o primeiro passo aqui na subida da escada? Se eu nem ler a Bíblia, eu vou ler. Não tem como. O homem vive da palavra de Deus, irmão. O homem vive da palavra de Deus. Isso é vida espiritual. Eu preciso. Agora, depois que eu adquiri o conhecimento teórico, claro que eu tenho que praticar. Senão, para que eu busquei tanto a Deus? Para que eu busquei tanto conhecimento? Para quê? Se eu não vou aplicar a minha vida? Então, eu preciso aplicar. Próximo slide. A Bíblia tem autoridade final, né? O salmista ele diz: pois engrandeceste da tua palavra acima de todo o teu nome. A palavra de Deus engrandecida acima de todo o teu nome. Salmo 138, 2. Ele ainda acrescentou: para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. A Bíblia é a autoridade final. A Bíblia é um princípio para a nossa vida espiritual. Se eu não tenho a Bíblia, se eu não amo a Bíblia, se eu não boto a Bíblia do papel para dentro de mim, porque no fim o que vai interessar é o que está dentro de você. Você pode carregar a Bíblia para cima e para baixo, dormir com a Bíblia do teu lado, botar a Bíblia na cabeça como travesseiro. Ela não vai fazer mudança nenhuma em você, a menos que ela esteja dentro de você. Quando a palavra entra dentro da pessoa, aí a mudança. Aí é isso. Então o que eu tenho que fazer? Pegar toda essa Bíblia, toda essa comida espiritual, colocar para dentro. Quando eu era criança, tinha uma musiquinha, né? Comer para poder crescer. Isso é uma
realidade. Quando é jovem, cresce para cima. Quando é já velhinho, cresce para o lado. Mas cresce. Crescimento pela comida. Comida faz crescer. Então, se eu me alimentar da Bíblia, e estamos nós aqui num processo de constante crescimento espiritual, é desejar ardentemente o leite genuíno, não falsificado, da palavra de Deus. É simples assim, eu preciso. Agora, não tem como ser um cristão se eu não amo a Bíblia. Pastor, então uma maturidade espiritual. Alguém, por favor, me ajuda com o microfone? Então, a maturidade espiritual, o cristão que não é maduro espiritualmente, seria esse cristão que só por exemplo, ele não está ali no primeiro degrau, né? Ele não lê a Bíblia, ele só é dos cultos, porque existe aquela pessoa que ele só ouve a palavra quando ele está no culto. Então, ele ouve a palavra naquele dia, ou ele está presente no culto, mas ele não tem o hábito de estudar a Bíblia em casa, de comer a Bíblia. Então, a imaturidade espiritual tem a ver com isso aí. Quando a gente vê uma pessoa que é madura, ele é imaturo, né? Espiritualmente. Não necessariamente. Vamos entender aqui. Um neném é maduro? Não. Mas ele precisa de leite espiritual? Ele precisa de leite? Então, a questão da necessidade do alimento não é se a pessoa é madura ou não. Todos precisam do alimento. O imaturo, né? O neófito, aquele que aceitou Jesus hoje, ele precisa de alimento espiritual. Então, a questão da palavra de Deus, todos precisamos. E todos estamos num processo até a maturidade. E quando ele vier, conheceremos como dele somos conhecidos. Então, seremos perfeitos como ele é perfeito. Mas até então, nós estamos num processo de maturidade, de crescimento. Uns são mais maduros, outros menos maduros, mas todos precisamos do alimento. Então a palavra de Deus é importante para todo mundo. Amém? O novo convertido, o pastor, o teólogo, para todo mundo, não importa. Todos precisamos da palavra de Deus. Entende? Professor nos grandes seminários teológicos, o cara tem doutorado, ele precisa da palavra de Deus. Se ele não tiver a palavra de Deus, ele está perdido. Ele vai ter um monte de conhecimento teológico, teórico, intelectual, mas não vai ter vida. O homem está cheio ali. Entende? O que importa é essa palavra entrar em nós e nos transformar, nos regenerar. Se a palavra não entra na gente, não alimenta o nosso homem espiritual, não muda a gente por dentro, não tem valor. Pastor, conheço um homem, olha, ele tem muito conhecimento. Só falta Jesus para ele. Irmão, ele não tem nada. Se está faltando Jesus para ele, ele está faltando tudo. Não importa o quão grande seja o conhecimento bíblico que ele tem. Isso não tem valor nenhum. Por que adianta? Poxa, pastor, ele conhece a Bíblia, estava frente, vem para trás, e daí? Mudou ele? Transformou uma nova criatura em Cristo? Não. Então, ele está vivendo a prática pegada? Tá. Então, para que todo esse conhecimento de nada? Não vale de nada. Então, nós precisamos compreender isso essa manhã. A gente não está aqui, irmão, para aprender a Bíblia, ficar mais sabichão. Não, a gente está aqui para transformação de vida. Isso é que importa. Transformação do velho, morte do velho eu, morte do homem velho e o nascimento do novo homem. Se nós não nascermos de novo, irmãos, estaremos perdidos. É preciso relacionamento com Deus, é preciso novo nascimento. A palavra é o instrumento, ela é a autoridade final para todos os assuntos. Se alguém muito intelectual, muito conhecedor das Escrituras chegar para você e disser que a partir de hoje, olha, você pode fazer isso que não é pecado não, e a Bíblia está dizendo que é, você tem que deixar essa pessoa falando sozinha, e se pegar na palavra de Deus, ela é a autoridade final. A palavra escrita de Deus é a autoridade final. Não importa se a pessoa está orando, fazendo chover fogo para o céu, se está ressuscitando morto, se ele está dizendo para você pecar, você vai abandonar esse falso profeta que está realizando milagres e maravilhas, e você vai ficar com a palavra escrita de Deus. Ela é a autoridade final para tudo.
Simples assim. Se eu amanhã chegar aqui e disser para você, olha, pastor Marcos, a partir de hoje você pode pegar, ficar tranquilo, eu vou deixar falando sozinho. Aliás, você me pega e me joga lá na calçada. Eu estou desviado. O importante é o conhecimento teórico, prático da palavra de Deus, e ela é a autoridade final. Não existe pastor, não existe apóstolo, bispo, semideus que seja autoridade acima dessa palavra. A palavra é a autoridade. Está escrito. Jesus falou, está escrito, é a autoridade final. Mas pastor, está um mover de Deus. Não, mas se está fora da palavra de Deus, então eu vou ficar com a palavra escrita. Ô pastor, a palavra escrita não está movendo uma folha, não está tendo nenhum sinal, não tem nenhuma manifestação. Tá bom, mas eu vou ficar com ela. Ela é a autoridade final. Amém, gente? Próximo. Jesus declarou mais uma vez: porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Então, ela é a autoridade final. Tudo se cumprirá. E nada vai cair dela. Tudo vai se cumprir. Amém? Jesus repreendeu líderes religiosos por quê? Exaltar seus próprios ensinamentos acima da palavra de Deus. Não podemos fazer isso. O que rege a igreja é a Bíblia. O que dirige a igreja é a palavra de Deus. Não é o nosso conhecimento, não é a nossa experiência, é a palavra de Deus. Amém? Se algum obreiro, se algum pastor aqui na igreja chegar aqui nesse público e falar ao contrário da Bíblia, vocês entendam que essa pessoa é uma anátema. Porque a palavra é a autoridade final. Não se discute isso. Próximo. Movimos a maneira como Jesus e os autores não testamentários utilizavam a expressão está escrito, manifesta sua crença de que ela era a última instância a qual se recorria para resolver todas as disputas nela tratadas. Você tem um problema com o irmão, você tem um problema na igreja para resolver. Como que eu vou saber a decisão, o que é certo, o que é errado? Vou recorrer à Bíblia. O que a Bíblia diz? A Bíblia diz isso. A Bíblia diz o seguinte: se você tem alguma coisa com o teu irmão, vai lá se reconciliar com ele, depois você vem embora. Então o que você tem que fazer? Exatamente isso. A Bíblia diz o seguinte: você vê o teu irmão errado, ele está em pecado, você procura ele em particular e conversa com ele. Ele não te ouviu, você chama 2 testemunhas e conversa com essa pessoa. Ainda continua no pecado? Então você leva o ministério da igreja, você leva a igreja. E aí vai resolver. Porque se essa pessoa estiver em pecado, ele vai ser excluído, ele vai ser disciplinado, dependendo do que for. Né? Alguma disciplina vai ser aplicada a essa pessoa. E é isso. Agora, você vê o irmão no erro e você fica calado, e você não fala para a pessoa, se a Bíblia está falando que é assim que resolve. Tem gente, eu não quero me envolver, eu estou muito bem aqui no meu cantinho, né? Então nós somos o corpo de Cristo. Amém? Nós somos o corpo de Cristo. Então, antes de você acusar a pessoa, você tem que ir a ela, falar com ela. Ok? Isso é importante. Vamos lá. Próximo. Pode passar para o outro slide. Esse já é o 6, né? É o 6. O texto que nós lemos várias vezes aqui, né? 2 Pedro capítulo 1, versículo 20 e 21, sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Por quê? A profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então a palavra de Deus inspirada é a palavra de Deus. Próximo. Vamos falar agora do evangelicalismo, né? Lembra que nós falamos da ortodoxia, da neo-ortodoxia, nós falamos
né, do liberalismo teológico, falamos de um monte de coisa. Né? Hoje nós vamos falar sobre a teologia evangélica, aquela que a gente crê. É a bíblica. Tá? A visão evangélica das Sagradas Escrituras é uma continuidade da visão ortodoxa histórica, lá de trás, conforme esta é expressa nas páginas da Bíblia, pelos pais da igreja, pelos reformadores, pelos pós-reformadores, até a virada do século XX aproximadamente. Então, esse é um momento da história em que a ortodoxia tradicional lá atrás volta, né, e é a teologia bíblica, né, que nós cremos, a verdadeira. Eu digo isso porque muitos movimentos filosóficos, teológicos, têm se desenvolvido na igreja. O último que a gente viu foi o quê? O liberalismo teológico. Para o liberalismo teológico, a Bíblia não é a palavra de Deus, ela apenas contém a palavra de Deus. O liberalismo teológico, ele é anti-sobrenaturalista. O que é isso? Não acredita nos milagres, nos dons espirituais e na manifestação espiritual de Deus, enfim. Então, esse liberalismo teológico, ele diz para você o seguinte: nem tudo que está na Bíblia é verdadeiramente a palavra de Deus. Então, isso aqui também não é assim. Então, a pessoa começa a viver uma vida, né, começa a fazer pequenas concessões. Não, a Bíblia diz que mentir é pecado. Você não está apenas a mentirinha, também não é assim, não é isso tudo. E isso tira a autoridade da Bíblia. Nós acabamos de ver que a Bíblia é a autoridade final, sim ou não? O liberalismo teológico diz que não. Por exemplo, não sei se vocês estão acompanhando, mas esse Papa aí, João Francisco, ele está... O que ele quer fazer? Ele quer escrever um novo livro. A doutrina católica, ela diz que a palavra do Papa hoje tem tanta autoridade quanto a Bíblia, até mais, porque a Bíblia está ultrapassada e a palavra do Papa é atual. Então esse é o ensinamento católico. Tá? E agora o Papa disse que vai escrever um novo livro, que a Bíblia é ultrapassada, ela não presta mais para a gente, e que agora ele vai escrever um livro atual para que o povo de Deus possa se orientar. É muita presunção, né? Mas é o que ele disse. Então, o que acontece? Essa teologia é uma teologia liberal. Assim como no meio evangélico, nas igrejas evangélicas, também existem pastores liberais. Existem pastores hoje que, por exemplo, se o membro está em adultério, ele diz assim: não, irmão, você pode ficar aí, eu sou a autoridade espiritual sobre a sua vida, eu cubro você com a minha autoridade, você vai ficar debaixo da minha autoridade espiritual, como se ele tivesse a mesma autoridade da Bíblia, até maior, porque a Bíblia é de importante. Eu estou dizendo para você que você pode ficar assim. Entende? Então há muita coisa, há muitos erros, e não é na igreja católica, é também na igreja evangélica. O liberalismo teológico está dentro da igreja evangélica. Né? E aí ele só dizer assim, como a Diaconisa Amar falou numa aula aqui, a culpa é dos pastores. Sim, mas se nós temos uma linha ortodoxa, correta, né? Biblicamente falando, hermeneuticamente falando, uma hermenêutica correta. Porque o texto só pode ter um sentido. Então a questão é a interpretação. Existe uma hermenêutica correta. Certo? Então, se eu sou um pastor formado nessa linha de entendimento ortodoxa, eu vou pregar a palavra de Deus, eu vou combater o pecado, eu vou manter, né, a santidade na casa, no rebanho. Agora, se eu sou um pastor que foi formado numa linha de teologia liberal, para mim está tudo certo. Eu aprendi errado. Por isso que Jesus falou que nos últimos dias sobreviriam muitos falsos profetas. A gente ficou assim: caramba, vem de onde? Vem daqui de dentro. O próprio segmento teológico que esse pastor é formado é liberal. A gente vê obreiro que rouba, a gente vê pessoas, pastores que são infiéis. Nós temos uma série de questões no meio evangélico. Mas Jesus falou que nos últimos dias sobreviriam muitos escândalos. E era
E era impossível, não tinha como impedir que esses escândalos viessem. Mas ai daqueles com quem o escândalo vai vir. Então o que nós temos que fazer? Eu preciso me apegar ainda mais à palavra de Deus, ao conhecimento ortodoxo, ser correto, fazer uma interpretação correta do texto, para que eu não venha me encontrar em pecado na volta de Jesus. Porque qual é o nosso objetivo em estar aqui? Não é aprender a palavra de Deus para praticá-la. Então eu preciso aprender de forma correta. Então eu preciso ter uma interpretação correta, justa. E eu preciso compreender que a Bíblia, ela é toda inspirada, ela é a palavra de Deus, o homem vive dela, e nem um tio, nem um jota vai cair dessa palavra. Então ela é a autoridade, toda ela é a autoridade de Deus sobre a minha vida. Então não importa o que os pastores falam, não importa o que os grandes pecadores falam, grandes líderes de igrejas, de religiões falam, o que importa é o que a Bíblia está dizendo. E eu preciso deixar minha preguiça de lado, pegar a Bíblia e fazer uma interpretação de texto, gente. É um princípio. Pois não. A minha preocupação estava conversando com a irmã, ela tem um pouco de dificuldade de ver os cultos. Dificuldade que ela gosta de pecado. Eu estava conversando com ela e ela falou, tá bom, vocês pedem para estar no culto, mas essa semana eu passei por uma experiência de um presbítero, que ele está em pecado, está em pecado. Uma pessoa que está todos os dias na igreja, todos, não falta um. Ele está na escola dominical, ele está no culto à noite, ele está no culto de membro, ele não falta culto. Mas ele caiu. Vive na prática do pecado. Ele tem dificuldade nessa área da prostituição. Ele levanta esse período e ele veio pedir ajuda da gente. A gente ajudou ele, falamos da palavra, e ele até nos pediu perdão. Eu não vou na igreja. Eu vou na igreja uma vez por mês e eu não faço o que faz. Então ela está tentando dizer para mim que não é o fato de estar no culto, de congregar. O fato é que mesmo uma pessoa que dá todos os cultos, que não falta culto, às vezes ele é pior, quer dizer para mim que ele é pior do que aquele que está em casa assistindo culto em casa. Porque eu percebo que ela tem uma dificuldade, não adianta, você fala com dificuldade para os cultos. Ela não gosta, às vezes eu não gosto de ir na igreja. Vem na igreja sim, uma vez por mês. E eu estava assim, eu falei, Senhor, há um espírito de engano, porque a Bíblia ela diz que você não congregar é pecado. Então, tipo assim, a pessoa não consegue entender pela Bíblia que o comportamento dela, então ela criou sua própria liturgia, sua forma de pensar, a maneira de pensar, e ela se acomodou ali e para ela está certa. Tipo assim, eu não estou em pecado. Aí essa semana eu estava conversando com ela, não, você tem que fazer parte do corpo, porque nós não somos igreja, somos parte do corpo. Você quer dizer que eu não sou igreja? Eu estou fazendo obra social, não estou na igreja não, mas eu faço. Eu não sou igreja. Você está me chamando de uma pessoa. Eu falei, olha só, eu tive que desenhar com toda a paciência do mundo, dizer, nós fazemos parte. Aí eu falei para ela, ó, você é a orelha, eu sou a mão, o Felipe é o braço, aí nós compomos o corpo de Cristo. Ah, eu entendi. Então, eu falei, eu tive que desenhar. Porque tudo é uma questão de escolha, né? A questão de escolha, a pessoa ela tem uma forma de pensar e ela está em casa, não faz nada para ninguém e a vida dela. Tudo é uma questão de escolha, olha só. Um atleta estava jogando futebol, jogador de futebol tem uma vida de treinamento físico extensivo, exaustivo. Ele faz muito exercício e tal, o jogador estava correndo no campo, de repente ele teve um mal súbito e morreu. Então tá aí, eu não preciso fazer exercício físico porque quem faz morre. Então eu vou ficar em casa, vou ficar no sofá, comendo bastante x-tudo, batata frita, e o que adianta fazer exercício? É pior do que eu ainda, correndo, fazendo, se marcando, morreu. Então é melhor, eu estou melhor do que ele. É exatamente isso que essa pessoa está falando. Não é bom comer? É exatamente isso que a pessoa está falando. É bom comer hoje. Gente, olha, você percebe a ignorância? E também, vamos lá, existe aquela questão da malícia, né? Da pessoa querer arrumar uma desculpa para continuar no mundo. Então, porque um atleta morreu praticando esporte, então eu não vou praticar esporte porque o atleta morreu. Pelo amor de Deus, está comprovado cientificamente, né, pela medicina,
que o exercício físico melhora a saúde, o condicionamento, a disposição. Então eu vou continuar fazendo exercício físico. O atleta morreu, lamento por ele, mas eu vou continuar aqui fazendo minha prática esportiva. Entende? Entende o que essa pessoa está falando? Ah, eu não vou para a igreja não, porque alguém lá dentro pecou. Ah, tá. E aí você vai continuar enterrado no mundo do pecado, porque alguém dentro da igreja pecou. Gente, a igreja é um lugar, é composta, né? Essa igreja, instituição, essa igreja física, ela é composta por pessoas de todo tipo. Qualquer pessoa pode entrar na igreja e se lembrar da igreja. Qualquer pessoa pode. Se ela demonstrar o mínimo de consistência com a palavra de Deus, ela vai. Mas ela pode estar escondendo realmente quem ela é. Eu me lembro quando eu era adolescente, por exemplo, eu tinha um diácono na igreja e ele era muito assim, carismático, usado por Deus. E uma pessoa assim maravilhosa, muito boa, você gostava de conversar com pessoas, tinha um papo bom, a pessoa tinha uma conversa boa, gente boa, amigão, aquele cara parceiro, aquele cara gente boa toda a vida. Estava dentro da igreja. O dia que o chefe do tráfico no morro lá em São João do Meriti morreu, no dia seguinte ele assumiu. Como assim? O diácono fulano? É o diácono fulano. Ele era nosso líder, né? O diácono fulano passava a madrugada orando. Irmão, ele orava em voz alta para os vizinhos nem reclamar. Falava em línguas, orava, pregava. Tinha que ver aquele homem cantando. Cantava, pregava. Puxa, olha que obreiro. Que obreiro. No dia seguinte, então a igreja, ela tem um detector de mau caratinho na porta. A igreja não tem detector de mau caratismo na porta. Qualquer pessoa pode entrar e se fingir crente. A coisa mais fácil que tem é fingir crente. E muita gente está dentro. Não estou falando. Algumas pessoas podem fazer isso. Não estou falando que a igreja está cheia de gente com isso. Mas acontece. Então, porque alguém não faz, então eu vou fazer, porque eu estou melhor do que ele, é pior do que eu. Seria miserável tanto quanto, mas eu preciso ter o conhecimento da palavra teórica. A Bíblia diz, a uns ele deu como pastores e mestres. Para quê? Para edificação, fortalecimento, para o crescimento do corpo de Cristo. Então nós estamos aqui hoje por esse propósito, conhecer a palavra teórica. Depois você vai ter que colocar isso em prática na tua vida. Ok? E aí a gente está em direção o quê? A maturidade espiritual para alcançarmos a nossa habitação celestial. Tá certo? Agora, esse papo aí de que o irmão lá dentro da igreja pecou, então eu estou melhor. Tá furado. Próximo. Olha, alguns teólogos da teologia evangélica aí, ó. Francis Torrentin, 1623, cara antigo, né? Jonathan Edwards, né, que é mais conhecido, 1703 a 1758. George Whitefield, que é o príncipe dos pregadores, aquele livro Heróis da Fé, a gente encontra esses nomes, né? É 1714 a 1770. Charles Hodge, né, tem até uma teologia sistemática dele aí na venda, 1797 a 1878. A. Hodge, que é filho dele, filho do Charles, né? 1823 a 1866, e o Warfield, né? 1851 a 1921, que já entra no século XX, tá? Nós já estamos no século XX, e essa teologia evangélica. Né? Próximo. Também temos aí um representante, né, de teólogos do evangelicalismo, o Concílio Internacional sobre Inerrância Bíblica. Existe esse concílio. Tá? A posição de Roger Warfield é essencialmente, né, a mesma defendida pelos líderes evangélicos em novembro de 1978, né, pertinho da gente aqui. De acordo com o que foi definido pelo Concílio Internacional sobre Inerrância Bíblica. Este concílio redigiu uma declaração assim, mais simplificada e uma mais detalhada. Pode passar.
Também temos a palavra da Sociedade Teológica Evangélica, né? Em 1950 ela foi criada e até hoje permanece. Sociedade Teológica Evangélica. Uma das maiores sociedades teológicas do mundo, né? É um grupo interdenominacional, ali está errado, né? Mas vocês relevem aí, de estudiosos conservadores fundado, né, sobre a declaração de que a Bíblia somente e a Bíblia na sua totalidade é a palavra escrita de Deus e é, portanto, inerrante nos seus originais. Então, temos essas declarações, né, desses teólogos aí. Próximo. Defesa bíblica. A base bíblica da visão evangélica das Sagradas Escrituras é firme, né? Independente do que se diga a respeito da verdade ou falsidade do que a Bíblia ensina acerca de si mesmo, um fato parece indiscutível, a saber, ela afirma ser a palavra de Deus por ele soprada. Então nós temos os textos, né? O texto de 2 Timóteo 3,16, toda a Escritura é divinamente inspirada, ela é indestrutível, não cai nada dela, absolutamente verdadeira, a verdade é a tua palavra, e não é anulável. Tá? Eu não vim anular a lei, eu não vim destruir, eu vim cumprir. Então todos esses teólogos, né, e essas instituições teológicas, elas afirmam a mesma coisa. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é inerrante, a Bíblia é indestrutível, a Bíblia é inspirada pelo Espírito Santo. Então a gente tem esse testemunho desses teólogos. Tá? Por quê? A gente não estudou um monte de teólogo, né, que vinha contra a Bíblia. A gente não estudou aqui um monte de gente que falou contrário à palavra de Deus, né? Ou pelo menos a nossa teologia ortodoxa. Então agora nós estamos estudando os teólogos e as instituições que são favoráveis à palavra de Deus, são favoráveis à ortodoxia bíblica. Ok, queridos? Gente, não dá para agradar todo mundo. Nem Jesus Cristo agradou todo mundo. Então, quem tiver com mais frio, pula para o lado de cá. Quem tiver com mais calor, pula para o lado de lá. E a gente vai suportando uns aos outros, né, no amor de Jesus. É igual a questão do porco espinho, né? Um vai no inverno tremendo, 2 porcos espinhos estavam na neve congelando. Eu não gosto de você, mas nós vamos ter que se abraçar. Começaram a se abraçar, os espinhos, o outro. Aí eles se abraçaram a si mesmo para poder salvar do frio. A gente vai convivendo aí, tem gente que sente mais calor, outros sentem mais frio, então a gente vai convivendo. O que não dá para negociar é a autoridade da palavra de Deus. Então, né, nós temos aí uma série de testemunhos, teólogos, instituições evangélicas, teológicas, que comprovam que a palavra de Deus ela é toda inspirada pelo Espírito Santo, ela é inerrante, ela é imutável, ela é eterna e ela é a verdade. Amém? Próximo. Se cremos que as ideias geram consequências, né, o que é confirmado tanto pela história quanto pela experiência pessoal, não será difícil defender a tese que a crítica negativa moderna da Bíblia deixou o segmento não evangélico da igreja desprovido de uma autoridade divina, né, objetiva para a fé prática. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que aquelas pessoas que não têm uma teologia evangélica e que creem que a Bíblia é a autoridade final, que ela é a palavra de Deus inspirada por Deus, eles não têm uma base. Eles vão se fazer em quê? Se a Bíblia não é a palavra de Deus, se a Bíblia não é verdade, se a Bíblia ela não tem erro, se a Bíblia, então você vai basear a sua fé em quê? Então essa teologia liberal, ela anula a si mesma. Porque cada um vai interpretar do seu jeito, cada um vai achar o que deve achar, cada um vai seguir o que acha certo. Então, se eu não tenho uma palavra, se eu não tenho um livro que eu creio ser a palavra inerrante de Deus, ser a palavra inspirada pelo Espírito Santo, então se eu não tenho esse livro, em que essas pessoas vão basear a sua fé?
Então, essa forma liberal de pensamento deixou as pessoas que não são evangélicas, ou seja, que não têm um pensamento evangélico, ortodoxo, deixou elas sem chão. Elas vão acreditar em quê? Vai se fazer em quê? Nos achismos, no sofismo, nas experiências, porque a teologia liberal valoriza mais a experiência do que a palavra escrita. O pastor Marco uma vez contou aqui, não, pastor Marco, ele entendeu depois, não, primeiro a palavra escrita diz isso, depois a experiência diz isso, não. Eu vivi, não, mas a palavra escrita de Deus diz isso, então é o que importa. Ok? Então a gente precisa compreender que a palavra escrita, ela é a palavra de Deus, tem uma base, a igreja tem uma base, que é a Bíblia. Se a pessoa não crê que essa palavra, né, é a verdade de Deus, inerrante, inspirada pelo Espírito Santo, vinda de Deus, então não, essas pessoas não têm uma base. Elas não têm onde se segurar, não têm que reger a vida dela. É isso que ele está dizendo aí. Próximo. Os resultados disso são manifestos na vida da igreja, tanto no nível pessoal quanto no social. Não precisamos recitar a ladainha da decadência moral que experimentamos ideologicamente por causa do desmoronamento da autoridade divina objetiva. Porque desmoronaram a autoridade divina da Bíblia, dizendo que ela não é a palavra de Deus, que ela contém erro, né? E aí o que vem como consequência disso? Uma avalanche de decadência espiritual. Então, como disse o salmista, que já os fundamentos se transtornam, né? Que pode fazer o justo? Então, se eu não tenho um fundamento, se eu não tenho aonde me apoiar, o que posso fazer? Aí você vai falar para o cristão assim, olha, você é um cristão, você deveria agir assim e assim, a Bíblia diz isso. Mas ele não está nem aí para o que a Bíblia diz. O que você vai fazer? Eu vou dar um conselho para a igreja nessa manhã que Jesus deu. Não jogue pérola aos pobres. Você fala com a pessoa uma vez. Fala 2 vezes. Fala 3 vezes. Vai continuar falando. Eu acho que também foi exatamente o que Jesus falou. Falar até 3 vezes. Se a pessoa não se converter, mesmo eu falo agora sozinho. Depois você leva 2 testemunhas. Depois você leva para a igreja. Se a pessoa não se converter, falou uma vez, falou 2 vezes, falou 3 vezes, você não ouviu? Deixa isso falar. Considera ele como ímpio. Ou como alguém pior que o ímpio. Próximo. Primeiro, como todos os outros livros humanos, a Bíblia tem autores humanos, tá? Então, características humanas da Bíblia. A gente precisa entender que a Bíblia ela é um livro humano, ela contém autores humanos, né? Que inclui aqui Moisés, Isaías, Jeremias, Daniel, Mateus, Marcos, Lucas, João, Paulo, Pedro, tá? Segunda tese aqui, a Bíblia foi escrita em línguas humanas. O hebraico, no Antigo Testamento, com pequenas porções de aramaico, e o grego, no Novo Testamento, que era a língua com que os negócios, né, era a língua comum, tá, dos negócios do primeiro século. Então, o que a gente vai entender é que a Bíblia foi escrita por pessoas humanas, e a gente precisa deixar isso claro aqui, porque é importante isso, porque é uma verdade, irmãos. A Bíblia foi escrita por seres humanos. Davi, Moisés, Salomão, eram pessoas, de fato, mas que foram inspiradas pelo Espírito Santo para escrever o livro. A linguagem bíblica é uma linguagem humana. No hebraico. O hebraico não é uma língua de outro planeta, é uma língua humana, uma língua dos povos semitas. Tem sua origem, né, dos povos semitas, a cultura semita. E o grego, também uma língua humana. Aliás, o grego bíblico é o grego koiné, é o mais popular que existia. As pessoas iam comprar peixe na feira falando grego koiné. Então, era uma linguagem universal na época de Jesus. Então, são línguas humanas, ok?
Por isso a gente está estudando a língua portuguesa. Por quê? Porque a Bíblia está numa linguagem humana. Que eu tenho na minha mão aqui está escrito em língua portuguesa. Então eu vou estudar a língua portuguesa. O ano que vem a gente está querendo fazer o quê? Estudar também um pouquinho de hebraico, um pouquinho de grego, para quem quiser. Eu não vou trazer isso na escola do ano. Para quem quiser, a gente tem um horário que vai estar aqui de 8 às 9, 1 hora antes da escola bíblica dominical, para a gente fazer isso. Quem quiser. Pastor, eu não quero. Estude. É uma coisa que a pessoa tem que querer, né? É igual a língua portuguesa, também para quem quer. Tá? Então, nós precisamos compreender isso. A Bíblia ela foi escrita por pessoas, por seres humanos, que foram inspirados pelo Espírito Santo em linguagem humana. Tá? Próximo. A Bíblia também faz uso de diferentes estilos literários, desde o linguajar de um agricultor do sul de Israel, como no caso do profeta Amós, até o lirismo poético de Isaías. Isaías era príncipe, né? Morava no palácio. E a formação sofisticada da cultura helênica do médico Lucas. Lucas usa um grego mais sofisticado, porque ele era médico, ele era erudito, não uma pessoa estudada. Diferente do grego usado por Pedro. É o mais simbólico. Próximo. A Bíblia utiliza diferentes formas literárias. Essas formas humanas diferenciadas de expressão incluem a narração, como Samuel e Reis, poesia, como Jó e Salmos, parábolas, como nos evangelhos sinópticos, e o uso de símbolos, como no caso do livro do Apocalipse. O Apocalipse é um livro de símbolos. Um livro de símbolos. Então, fala ali de várias coisas com símbolos. Tá? Inclusive, quando chega no capítulo 12, fala do dragão, né? Eu vi um símbolo, né? Eu vi um sinal no céu. Ela é cheia de símbolos. 7 castiçais de ouro, né? 7 estrelas. Eu tenho as 7 estrelas na minha mão. Eu sou aquele que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Quer dizer, os castiçais simbolizavam as igrejas, as estrelas, os pastores. Então tem toda uma simbologia para você entender o livro do Apocalipse. Ok? E a gente vai estudar o livro do Apocalipse futuramente. Próximo. Também, irmão, tem características da nossa linguagem, tem metáforas, né? Ilustrações também são muito abundantes nas Sagradas Escrituras. Tá? E até mesmo sátira. Mateus 19, 24. O que é uma sátira? É uma linguagem que expressa sarcasmo, ironia, né? Então Jesus fala aqui, ó. E outra vez vos digo, né, que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar no reino de Deus. É um sarcasmo, é uma sátira, é uma ironia. Claro que ninguém consegue passar pelo fundo de uma agulha. Né? É como se alguém dissesse assim: fulano vai te pagar só o dia que nascer dente na galinha. Então a pessoa usa uma sátira. Ela usa uma expressão, né, absurda, né, para poder expressar uma verdade que aquela pessoa é mal pagadora. Um exemplo, né? Então Jesus usou a mesma expressão. É mais fácil passar um camelo, um bicho grande, pelo fundo de uma agulha, do que entrar um rico no céu. Por quê? Está dizendo que a pessoa é muito apegada, a pessoa que está apegada ao dinheiro. Ele está falando que é pecado ser rico, né, que é pecado ter dinheiro. Eu vou ter muito dinheiro, eu vou dar muito dinheiro. Beleza. Você só não pode se apegar. Porque o dinheiro é um ótimo servo, mas é um péssimo senhor. Jesus coloca o dinheiro na posição de senhor, né? Ninguém pode servir a Deus e ao dinheiro. Certo? Por quê? O jovem rico, né? Quando ele fala do jovem rico, você tem que abandonar tudo que você tem. Dá aos pobres, você me segue. Aquele jovem rico saiu triste. E os discípulos vendo aquilo, Jesus fala: é mais fácil, né, nascer dentro da galinha do que o rico entrar no reino de Deus. Mais ou menos por aí. Então é uma sátira, tá? Também hipérboles são encontradas. O que é hipérbole? É quando a gente aumenta muito o sentido, o efeito de uma coisa.
Aqui em Deuteronômio 1:28 é assim: para onde subiremos? Nossos irmãos fizeram com que se derretesse o nosso coração, dizendo: maior e mais alto é o povo do que nós. As cidades são grandes e fortificadas até os céus. E também vimos ali filhos dos gigantes. Poxa, irmão, uma cidade que é fortificada até o céu, é literal isso? Não, uma hipérbole, ele está aumentando o sentido, está dando valores, sabe, né? Muito exagerado a questão da coisa. Nós éramos os espias quando voltam, né? Nós éramos como gafanhotos aos olhos dele. Nossa, gafanhotos, olha o gafanhoto, nem para você desse tamanho. Nossa, eles eram maiores em estatura, mas nem tanto. Então, a Bíblia, ela é um livro de linguagem humana. Ela contém sátiras, ela contém hipérboles, ela contém parábolas, ela contém, né? Enfim, comparações, uma série de linguagens, todas as linguagens da nossa língua portuguesa, que também existe na língua grega e hebraica. Próximo. A Bíblia reflete perspectivas humanas diferentes, desde o ponto de vista de um pastor de ovelhas, no Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada, né? De um profeta, no caso de Daniel, de um pastor, né? Pastor de pessoas mesmo, evangélico, que era o caso de Timóteo e Paulo, de um cronista, que é o livro de 1 Crônicas, que é o cara que registrava a história, de um historiador, como o caso de Lucas. Tá? Além disso, como já vimos, os autores bíblicos falam da perspectiva de observadores dos fenômenos, como quando, por exemplo, escrevem a respeito do nascer, o pôr do sol, etc. E até mesmo números arredondados são utilizados. Então, são um livro humano que contém características humanas. Próximo. Olha o que diz Lucas. O Evangelho de Lucas não andou com Jesus. Ele não era um dos 12. Mas é um evangelista. Ele escreve o Evangelho de Jesus Cristo, né? Mas na perspectiva dele. Como que ele escreveu esse Evangelho? Ele fala: tendo, pois, muitos empreendido, né, muito empreendido por em ordem, né, a narração dos fatos, que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio, e foram ministros da palavra. Pareceu-me também a mim conveniente escrevê-los a ti, ó excelente Teófilo, por sua ordem, havendo-lhe já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheças a certeza das coisas, né, de que já estás informado. Então, ele diz o seguinte: esses fatos, tá? Eu empreendi colocar em ordem os fatos das coisas que aconteceram entre a gente, segundo nos transmitiram os mesmos que presenciaram, os apóstolos, que foram ministros da palavra. Pareceu também bem a mim, que eu não sou um desses apóstolos, ministros da palavra, mas me pareceu bem fazer um apanhado das informações com eles. O que Lucas fez na prática? Ele foi entrevistar os apóstolos. Ele entrevistou os apóstolos, ele pegou as informações daqui e dali, ele falou com as pessoas que estiveram com Jesus, fez um trabalho jornalístico investigativo e publicou o Evangelho de Lucas. E hoje o Evangelho de Lucas, se você observar, ele contém mais informações e mais detalhes do que o de Marcos, por exemplo. Por quê? Porque ele foi minucioso. Ele fez um trabalho de um repórter investigativo. Ele colheu as informações e contou minuciosamente, por exemplo, a respeito de José e Maria, a respeito da estrela dos magos, dos sábios. Então ele faz um apanhado minucioso dos fatos, tá? E escreve o Evangelho de Lucas. Mas ele foi inspirado por quem para fazer isso? A Bíblia diz que ele foi inspirado pelo Espírito Santo a fazer esse apanhado de informações. Ok? Próximo. A Bíblia revela modelos e processos de raciocínio humano, inclusive a argumentação humana. A carta aos Romanos, por exemplo, é um tratado lógico, rapidamente exposto, o qual tem sido usado
para demonstrar tanto os princípios quanto os processos do pensamento racional. Atos 17:2 diz que Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles e por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras. Olha o que Paulo fazia. Ele pegava o conhecimento que ele tinha da palavra de Deus, ia à sinagoga e disputava, discutindo com os doutores da lei a respeito do Evangelho de Cristo. Hoje as pessoas estão fugindo de fazer isso. Paulo ia lá e fazia parte do ministério dele fazer essa argumentação. Isso vem já da cultura grega. E alguma coisa, né? Os gregos influenciaram muito o mundo. Então essa questão de discutir ideias é o princípio, por exemplo, aplicado nas universidades. Vamos fazer um debate aqui. Você vai defender a linha A, você grupo aqui defende a linha B e vamos começar uma discussão. Entende, querido? E a gente precisa aprender a conviver com as ideias diferentes. Às vezes as pessoas, um irmão briga com o outro dentro de casa porque tem uma ideia diferente do outro. E é isso, é bobeira. Você pensa assim? Tá, eu penso assim. E aí, qual que está certo? Vamos ver então. Vamos ver. Vai acabar brigando, né? Então, a gente precisa aprender com o apóstolo Paulo, né? Essa argumentação das ideias, tá? Uma vez um irmão aqui me perguntou a respeito, eu acho interessante nossa participação, né? A respeito, por exemplo, do sono da alma, a doutrina adventista. E ele estava usando o texto do Antigo Testamento para comprovar que a alma está dormindo no corpo. E a teologia do Antigo Testamento, ela vai até a sepultura. As pessoas não tinham conhecimento do além. É por isso que eu vi essas expressões. Na sepultura ninguém te louva, não há trabalho. Enfim, as pessoas estão dormindo. Dormindo, não sei o que. Todos esses versículos aí precisam ser entendidos à luz da teologia do Antigo Testamento, que é diferente da teologia do Novo Testamento. Qual é a diferença? Jesus Cristo. Ele nos trouxe o ensinamento, ele nos trouxe o entendimento a respeito da vida após a morte, detalhes da vida após a morte que nós não tínhamos, não sabíamos. Isso veio por meio de Jesus. Então a pergunta que eu fiz a ele é o seguinte: você diz que o espírito volta a Deus que o deu, a alma está dormindo no corpo da sepultura. Beleza. Na parábola do rico e do Lázaro, vamos colocar a pessoa do rico que está no inferno. O espírito do rico foi para Deus que o deu. E segundo ele afirma, a alma dele está dormindo no corpo. Qual é a parte dele que está clamando no inferno? A Bíblia fala que no inferno ele está clamando. Aí ficou sem resposta. É a argumentação das ideias. O homem não é corpo, alma e espírito? Espírito, alma e corpo. Vou botar assim: o espírito foi para Deus que o deu. A alma está dormindo no corpo lá na sepultura. Qual é a parte do rico que está clamando no inferno? Porque a Bíblia é clara em dizer que do inferno ele levanta os olhos, ele conversa, ele diz: estou atormentado nessa chama. Então, qual é a parte? Se o espírito foi para Deus que o deu, a alma está dormindo no corpo. Então qual é a parte do rico que está clamando lá no inferno? Porque não sobrou nada para ir no inferno. Então, às vezes, na argumentação das ideias, a gente chega à verdade. Então a gente não tem que ter medo das pessoas que pensam diferente de nós. A gente só tem que conhecer a nossa Bíblia, a nossa doutrina. Amém? Então, essa argumentação das ideias, ela é mostrada na Bíblia pelo apóstolo Paulo. Quando Paulo chegou em Atenas, ele começou a ver aqueles altares edificados aos deuses, né? Ele disse, encontrou um que é o Deus desconhecido. E dali ele pegou uma oportunidade. Ele começou a discutir com os pensadores da cidade de Atenas, né, os gregos ali de Atenas, e ele começou a discutir ali a respeito do Evangelho.
Olha, esse Deus desconhecido que vocês dedicaram um altar aqui para ele, é o Deus que eu estou pregando, que eu creio. Esse Deus amou o mundo de uma maneira tão grande que começou a pregar o Evangelho para os atenienses. Então nós temos que ver nas crenças e nas ideias que são contrárias à nossa, de repente uma oportunidade para a gente pregar o Evangelho. Uma vez eu conversei também com uma pessoa de uma outra religião, conversei 2 horas e meia com ele. No final ele falou para mim assim, olha, nada que você está me falando para mim é verdadeiro, porque eu não creio na Bíblia. Então, a partir de agora, eu já não tenho mais nada para falar com você. Porque a Bíblia diz, aquele que crê e for batizado será salvo. Quem não crê está condenado. Boa tarde. Mas a gente precisa expor o Evangelho. Nem todas as pessoas vão crer. Aí por isso eu não vou pregar, por isso eu não vou discutir. Às vezes você vai numa festa de família, tem lá o seu primo, seu tio, um parente que tem uma ideia diferente da sua. Conversa com essa pessoa. Expõe o Evangelho. É uma oportunidade, irmão. Paulo tinha esse costume, né? Como tinha de ou por costume, né? Foi ter com ele, sentou 3 sábados seguidos discutindo as Escrituras. Próximo. As Sagradas Escrituras chegam ao ponto de registrar atos de memória. Paulo falando aos Coríntios, olha, eu dou graças a Deus porque nenhum de vós batizei, senão a Cristo e a Gai. Se batizei alguém mais, não me lembro. Quer dizer, humano, né? É humano, né? Um ser humano. Ele não lembrava, era tanta gente na cabeça dele que não lembrava. Bom, próximo. A Bíblia revela emoções humanas, entre elas o profundo pesar, né, que estava muito triste, que tem grande tristeza e contínua dor no meu coração, Paulo falando aos Romanos. A raiva, ó insensatos galos, né, está chateado. Melancolia e solidão, quando ele diz, todos me abandonaram, né, me deixaram, eu fiz a minha defesa, ninguém ficou comigo. Ele está ali lamentando, está triste. É um ano isso. Alegria, né? Filipenses 1,4, de fazer sempre com uma alegria a oração por vós em todas as minhas súplicas. Então a Bíblia ela expressa, seus autores expressam sentimentos humanos a respeito de coisas humanas. Próximo. A Bíblia manifesta interesses humanos específicos. Por exemplo, Lucas tinha interesse por assuntos relacionados à medicina, conforme se pode oferir pelo uso que ele faz de termos médicos. Ele vai usar termos como a catarsia, né, que era um termo que falava de feridas médicas infectadas. Havia uma ferida que ela estava infeccionada, criava a casquinha por cima, mas por dentro, por baixo, né, estava com as bordas avermelhadas, nem isso primeiro. As bordas avermelhadas, né? Dor, às vezes, ao toque. Então, você vê que ali existe ainda um processo de infecção. Então, parece que está saudável, mas não está. É preciso tirar aquela casquinha, é preciso lavar, limpar aquele pus, para poder aplicar o medicamento e curar, de fato. Então, Lucas usa termos como esse termo, né, para exemplificar, porque era a área dele, ele era o médico, então ele falava, ele usava termos médicos. Oséias tinha interesse por termos agrários, ele era um cara do campo. Então ele vai falar de algumas árvores, vai falar de vegetais, colheita, ele vai usar termos do seu dia a dia. Davi tinha a perspectiva de um pastor de ovelhas. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará, né? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Quando ele fala isso, porque ele tinha experiência, ele diz para Saul, ó, vem um urso pegar as ovelhas do meu pai. Eu pulei nele, eu matei o urso. Isso não é ou não é um vale de sombra de morte? Com certeza. Ele estava lutando com um cachorro.
você pesquisar aí, só uma patada do urso arranca a cabeça por fora. Do leão. Lutar com o leão? É doido. Tem como não, só de armadura. Né? Então, a gente precisa entender isso aí. O Espírito Santo, ele não tirou a mente desses homens. Ele não anulou a sua personalidade, a sua cultura. Ele usou homens com a sua cultura, com a sua, o seu intelecto. Então, cada homem vai ter, cada escritor da Bíblia vai usar as características, o conhecimento que ele tinha. Tá bom? A apresentação dos temas em cada um dos livros recebe a coloração das experiências e dos interesses do autor, porque, na verdade, quem viu aquele desenho Lucas do Formigueiro, Menino Formigueiro, alguma coisa assim? Um desenhozinho de criança, já antigo, já. O Intruso no Formigueiro, não é isso? Acho que é isso. O que ele faz? Ele está ali pisando nas formigas, ele está ali brincando com as formigas e tal. Um determinado dia ele encolhe, fica do tamanho de uma formiga, e vai para dentro do formigueiro e ali ele começa a conversar com as formigas. E ele aprende da dinâmica do formigueiro, e depois ele passa a amar as formigas e respeitar as formigas. Antes ele batia, queimava a formiga e tal. Eu só estou usando o desenho como uma ilustração para entender o seguinte. Para você entender e para que as pessoas te entendam, você precisa falar uma linguagem, você precisa usar uma linguagem que ambos entendam. Deus, quando quis se comunicar com o homem, não usou uma linguagem do céu, usou uma linguagem humana. Amém, queridos? Por isso a Bíblia não está escrita em angeliquez. Porque a gente não fala angeliquez. Mas Paulo fala línguas dos homens e dos anjos. Então, a Bíblia está em português, francês, italiano, chinês, mandarim, né? Enfim, em alguma linguagem humana para se comunicar com o humano. Então Deus, na verdade, desce ao nível do homem para falar ao homem a respeito do seu plano de salvação. Amém? E eu quero encerrar aqui, tá bom? A gente continua na semana que vem, se o Senhor permitir. Semana que vem é o primeiro domingo, então ainda temos aula, vai estar no meio do congresso, né, das conferências, né, do Congresso das Mulheres, mas domingo de manhã a gente vai estar aqui falando sobre a Bíblia, né, a Palavra de Deus. Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor. Vamos encerrar? Você pode encerrar? Pode encerrar.